Salve, salve pessoal, eu sou o Felipe Vale e eu queria falar sobre o que está rolando na Indonésia neste momento. Então, algumas horas no dia 22/8/2024, houve uma série de protestos em grandes cidades indonésias que merecem a nossa atenção. Que esses protestos jogam uma luz sobre o desgaste da estrutura democrática que o país vem sofrendo nos últimos anos e permitem a gente enxergar como a transição democrática à Indonésia foi incompleta desde o desmonte do governo militar do Suharto de 1999. Então, um pouquinho de contexto aqui. A Indonésia é uma democracia representativa. E ao lado do poder executivo chefiado por um presidente, tem um poder legislativo formado por duas câmaras, o DPR e o DPD, que seria respectivamente o Conselho Representativo do Povo e o Conselho Representativo Regional. E esse primeiro, DPR, Conselho do Povo, é o que há de mais tangível para os cidadãos indonésios no que diz respeito à sua participação em decisões do Estado mesmo, né, seja decisões do Executivo ou referentes a orçamento ou também a controle dos outros poderes. E pois bem, segundo a Constituição, o DPR tem 575 membros eleitos popularmente. E a forma rápida da gente entender os protestos que começaram hoje é a seguinte: o governo, o executivo, está alterando as regras de composição do DPR. Nessa semana, o Tribunal Constitucional discutiu a portas fechadas uma nova regra para quem pode se candidatar a esse poder, e a treta começou justamente aí. Então, em primeiro lugar, ficou muito claro que as regras foram alteradas só para que algumas figuras carimbadas pudessem se beneficiar. O objetivo da mudança não foi melhorar a qualidade da representação democrática ou tornar a tomada de decisões mais efetiva. Foi só mover algumas peças no tabuleiro do jogo político e dar cargo para os queridinhos da coalizão que está no poder antes dela deixar a presidência em outubro deste ano. E entre os favorecidos está um dos filhos do presidente, Joko Widodo. Então eu não vou ficar enchendo vocês com números e regras constitucionais complicadas, mas só dizer que uma das decisões feitas pelo tribunal em Jacarta foi que um partido ou uma coligação de partidos pode nomear um candidato para chefe regional, mesmo que não tenha assentos no parlamento regional. Então isso abre a chance de alguém como Anies Baswedan, que foi governador de Jacarta e ministro da Educação do presidente atual, fique elegível ao cargo. Outra alteração diz respeito ao limite de idade dos candidatos. Então, a regra geral dizia que só pessoas com pelo menos 30 anos podem se candidatar, e foi feita uma alteração permitindo que o limite seja 30 anos quando a pessoa for investida do cargo. Parece um detalhezinho significante, mas esse é justamente o caso do filho mais jovem do atual presidente. O cara tem 29 anos e está esperando fazer aniversário em dezembro, e com essa nova regra ele vai poder se eleger ao cargo para o qual já manifestou interesse, dando continuidade à política dinástica da qual o Widodo é constantemente criticado. Detalhe extra para o dado de que a corte que decidiu a favor dessa alteração às pressas é presidida por ninguém mais, ninguém menos que o cunhado do presidente, um fulano chamado Anwar Usman. Então a gente vê tudo funcionando entre família, que nos leva a um segundo aspecto. É o tipo de herança que o Joko Widodo vai deixar nesse final da sua carreira presidencial. O Widodo foi o primeiro presidente daquele país a não emergir de uma elite política ou militar. Ele cresceu nas favelas de Surakarta, venceu vários obstáculos que o levaram à Universidade de Gadjah Mada, depois ele virou prefeito, então governador, e para surpresa de todo mundo, ele virou o primeiro presidente daquele país vindo do povo mesmo, no ano de 2014. Só que, uma vez no poder, ele mostrou que ele ia jogar o jogo dos militares e das elites instauradas lá desde sempre. Ele acabou dando continuidade ao tipo de política nepotista e suja que sempre se jogou naquele país. Então agora, mexer no DPR, que é essa entidade tão simbólica de um ponto de vista de participação popular, foi o fim da picada para um monte de gente. Primeiro porque desde a Constituição de 45 está muito claro: o presidente não tem poder de suspender ou dissolver o DPR. O artigo 20A da Constituição dá várias garantias a esse DPR. Eu vou mencionar algumas.
Ele tem direito de questionar o governo sobre qualquer política governamental considerada importante, estratégica ou de impacto para a população. Ele tem direito de investigar alegações de violação de leis pela política do governo. Ele tem direito a dar pitaco até sobre política internacional do país. E, principalmente, o DPR tem o papel central para investigar governantes e abrir processos de impeachment do presidente e ou do vice-presidente. Ele tem direito a abrir processos por corrupção ou abuso de poder com efeitos retroativos também. Né? Então, nesse ponto é de sumo interesse para o idodo ter o seu filhinho lá, é claro. E os indonésios sabem muito bem, o DPR não é perfeito, ele poderia ser mais efetivo como poder que contesta os mandos e desmandos dos militares e do executivo, mas o DPR foi a grande conquista daquele país, principalmente depois da redemocratização. Então eu cito rapidamente aqui a partir de um livro do Jacobus Ranjabar chamado Sistem Politik Indonesia. Ele diz o seguinte: no contexto atual, que é 2019 ele está escrevendo, a capacidade regulatória é uma capacidade de suma importância para este país. E por que não seria? Os regulamentos existem na condição de mecanismos de controle do comportamento e funcionamento do sistema político. É uma ironia que neste país os reguladores violem efetivamente os regulamentos que eles próprios criaram e até mesmo tendam a se fortalecer, entre aspas, por meio dos regulamentos que estabeleceram. O DPR, por exemplo, que é o legislador, viola-o frequentemente. Está na página 89 a 99. Só que agora parece que até esse DPR está sendo violado e manipulado por uma força externa que é o Poder Executivo. O Jacobus é crítico ao DPR porque ele é geralmente composto por parceiros do presidente. Tem pouca oposição de fato lá dentro. Então, eu mencionei que nas eleições de 2019, 575 membros foram eleitos para essa Câmara. E os seus representantes vêm de 9 partidos diferentes. Só que sobre o governo do Joko Widodo, 7 desses 9 partidos estavam dentro da coalizão que elegeu o presidente. Só 2 eram da oposição. Então um deles é o PDIP, que é um partido centro-esquerda secular, e o outro é o PKS, que é um partido de fundamentalistas islâmicos que são oposição a tudo praticamente. Então a gente imagina que o poder de contestar decisões que vêm de cima e representar o povo como deveria ser, nem sempre é posto em prática por causa da composição desse órgão. Então nos protestos que começaram hoje, a mensagem que está sendo veiculada diz Peringatan Darurat, aviso de emergência. Ela é uma tela azul com o brasão do país meio distorcido, simulando aqueles anúncios de calamidade pública que a gente via na televisão nos anos 90 aqui no Brasil, bem o estilo do horror analógico. Na Indonésia esse tipo de aviso passa na TV quando rola, sei lá, algum tsunami devastador. Então aqui é a população organizada, estudantes, sindicalistas, intelectuais e artistas que estão emitindo esse anúncio, curiosamente, não o governo. Então, uma escritora que eu sigo e admiro bastante, que é a Intan Paramaditha, soltou a seguinte mensagem nas suas redes sociais: aos amigos fartos do regime de Jokowi e dessa série de manobras repugnantes da elite política, por favor, participem no protesto amanhã. Daí ela fala a data e o local, na frente do Palácio de Governo em Jacarta. Então, eu não achei números aproximados de quantas pessoas de fato participaram no protesto, mas eu vi que 3.000 policiais foram destacados só em Jacarta, que é um número grande, e é fácil cercar manifestações na região dos monumentos e prédios de governo lá, porque tudo é envolto por uma cerca alta. Só que houve protestos em Makassar, em Bandung, em Yogyakarta, onde estão circulando fotos. Então você vai ver muita gente carregando cartazes com referências ao falecido ditador Suharto, curiosamente, que saiu do governo lá atrás, em 1999. Eu queria fechar esse áudio imenso refletindo sobre isso, porque durante o período ditatorial, houve uma coalizão chamada Golkar que obtinha a maioria absoluta em todas as eleições. E enquanto ela estava como maioria dentro do DPR, essa Câmara Popular não passou uma única leizinha por iniciativa própria. Foram mais de 30 anos em que o representante legislativo do povo teve o seu papel reduzido à aprovação de leis que eram propostas pelo ditador.
Então, pois bem, a mesma Golkar entrou em aliança com o atual presidente Jokov em 2016. Ela já teve momentos de aliança com o presidente incumbente, né, o Prabowo Subianto, que vai assumir o cargo da presidência agora em outubro. Então vocês veem, né, esse protesto é mais do que só um protesto sobre uma emenda constitucional farsesca que apareceu de repente. Ele pode e deve ser visto como um sintoma de um cansaço popular dos indonésios. É o reconhecimento e expressão de que eles sabem que a democracia deles é um jogo de carta marcada e que as mesmas elites políticas e militares estão e continuarão no poder até alguma coisa acontecer. Então, mal pelo textão, abraço pra vocês. Waduh, badanmu kok panas sekali. Bu Dokter,